Glória a Deus, queridos. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero hoje trazer uma mensagem ao nosso coração. Um coração que muitas vezes se contamina, não é verdade? E o tema principal hoje, coração contaminado. O que está dentro de você? Provérbios 4, versos 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. A Bíblia nos ensina que o coração é um centro das nossas emoções, vontades, decisões, e se ele estiver puro, nossas atitudes refletirão isso. Mas se estiver contaminado, a nossa vida inteira será afetada. E o problema não está no que nós fazemos, mas que no que a gente carrega por dentro. A contaminação do coração, ela pode vir de mágoas, inveja, orgulho, ressentimento. Queridos, quando Deus ele quer falar conosco a respeito desse poder, às vezes pensamos que as coisas acontecem ao nosso redor ou situações que nós vivemos são o que mais nos afeta. Mas a verdade é que o que mais nos afeta está dentro de nós. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, principalmente o nosso coração. A Bíblia nos adverte: guarda o teu coração, porque dele vêm as atitudes, as palavras e até mesmo as decisões que tomamos. O nosso coração ele pode ser um lugar de paz, de vida, ou o contrário, de ter uma contaminação, de destruição. E quando o coração ele está contaminado, ele reflete as nossas palavras e também as nossas atitudes. Mas como é que o nosso coração fica contaminado, pastora? Como algo tão interno que pode afetar o que nós vemos e sentimos no mundo externo. E como podemos controlar o que estamos sentindo, para que a gente possa garantir que nós não vamos ser vítima das nossas próprias emoções, pastora? A palavra ela tem um poder imenso, queridos. E quem sabe usar, usa para o seu bem. Palavras têm poder para construir e também para destruir. Jesus nos ensinou que o que sai da nossa boca procede do coração. Mateus 15, 18. Portanto, o que você tem falado e como você tem reagido às situações podem ser reflexo do que está dentro do seu coração. Se o seu coração está contaminado, as palavras elas saem de sua boca de uma forma que podem ferir e afastar as pessoas. Podem criar divisões, destruir relações. Muitas vezes o que nos impede de viver uma vida plena de vitória não são as circunstâncias externas, mas o que temos falado sobre nós mesmos e sobre os outros. Quantas vezes em nossas vidas somos tentados a falar palavras de ódio, ressentimento, inveja ou até mesmo palavras de condenação. E essas palavras elas surgem de coração ferido, de corações que muitas vezes não foram curados por Deus. E a maneira como nós tratamos os outros, corrigindo, a maneira o qual nós tratamos os outros revela o que está dentro do nosso coração. Assim como você, queridos, esteja passando por dificuldade, e é normal se sentir frustrado ou triste por alguma situação, mas quando o seu coração está curado, você passa a ver dificuldades de uma forma diferente. Você começa a se alimentar da palavra de Deus. E aí a sua perspectiva vai mudando em relação a tudo. O que antes gerava raiva, quando você está com o coração ferido, quando você é magoado, você fica desesperado. E quando você é curado, você sente paz e confiança em Deus.
O que vai determinar a sua vida? O que vai determinar na sua vida daqui para frente, não são os problemas externos, mas o estado do seu coração. E quantas vezes em nossas vidas, queridos, nós criamos drasticamente situações externas. Nós criamos situações que a gente precisa de uma mudança interna, correto? Então, o que nós precisamos muitas vezes não é que a gente mude, mas sim que o nosso coração esteja transformado para enfrentar aquela situação com os olhos de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta neste domingo. Você tem se alimentado dentro de você? Porque aquilo que você alimenta é o que vai dominar a sua vida. E se você tem alimentado a mágoa, a raiva, o orgulho, a inveja, isso vai refletir de maneira muito forte em você. É como você vê o mundo, é como você vê e trata as pessoas, é como você vive a sua fé. E se você tem se alimentado do perdão, da gratidão, isso vai impactar todos ao seu redor. Porque Deus quer transformar o seu coração hoje. Ele quer curar as suas feridas. Ele quer que você não carregue mais esse sentimento de dor, mas Ele quer te dar um novo coração, um coração cheio de paz, de vida, para que você possa ser transformado, para que você possa ser transformada em Cristo Jesus. Um coração que ele é transformado, ele é trabalhado pelo Senhor. E é necessário dar espaço para Deus operar mudanças interior. E não adianta tentar esconder ou negar o sentimento que está lá no fundo do seu coração. No mais profundo, que às vezes a gente quer esconder até para Deus. A gente quer ensinar Deus. O Senhor, Ele quer tirar hoje esse mal. Ele quer te dar o que é bom. A palavra de Deus, queridos, é a chave para a cura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12, ela tem o poder de discernir e revelar o que está em nosso coração. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, ela nos conforta. Ela nos dá ânimo, ela nos purifica. Ela vai abrir os nossos olhos para aquilo que está dentro de nós e vai nos ajudar a enxergar o que precisa ser transformado, porque a palavra de Deus, quando ela não é revelada, o coração, ele fica adormecido. Os sentimentos são adormecidos. E muitas vezes nós podemos até achar que somos capazes de resolver tudo sozinhos, mas as coisas do nosso coração, algumas, só Deus pode resolver. Tem ação que só o Espírito Santo pode limpar o nosso interior. Então nós precisamos da ajuda de Deus para fazermos o quê? A transformação. O que você tem carregado dentro de você? Eu quero fazer essa pergunta para você. Porque olha, uma das coisas que Caim fez com o coração tomado de inveja e ódio, em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, então o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Não será aceito? Perdão. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo para você, mas você, corrigindo, deve dominá-lo. Caim, ele se deixou dominar pelo ódio. Ele se deixou dominar pela inveja de Abel. Queridos, Deus o alertou, mas ele não quis ouvir. A contaminação do coração o levou ao primeiro assassinato da história dentro da Bíblia. Então, essa lição, ela serve para a gente colocar dentro do nosso coração, para que a gente deva nos conscientizar que o
pecado começa no coração. Antes de se tornar um ato, ele nasce como sentimento. Saul, eu tenho falado tanto em Saul, com um coração tomado pelo orgulho e pela insegurança. 1 Samuel capítulo 18, versos 7 ao 9. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão. E a partir daquele dia, ele começou a olhar Davi com inveja. Saul foi escolhido por Deus, mas deixou que o orgulho, a inveja, o envenenasse o seu coração. E ele via Davi como uma ameaça. Em vez de buscar a Deus, naquele momento. E não, ele tentou destruir Davi, aquele que era ungido pelo Senhor. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Quando o coração ele está contaminado, até as bênçãos dos outros nos incomoda. Sabe quando você está ali, a outra pessoa está sendo muito, muito abençoada, você se incomoda. Judas, um coração tomado pela ganância, ele traiu Jesus. Quanto Judas? João 12, 4 ao 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que haveria de traí-lo, disse: porque este perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres. E ele não falou isso porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que costumava tirar do que nela era colocado. Isso é muito forte. Judas, ele viu milagres. Ele ouviu e viu, certo? Com os ouvidos ele ouviu e com os olhos ele viu. Então, os ensinamentos de Jesus, ele foi ali, ele estava junto. Jesus caminhou com ele, mas o coração de Judas estava contaminado pela ganância. E ele se vendeu. Jesus, ele vendeu Jesus, né? Ele se vendeu e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E depois ele percebeu que a sua traição não valia de nada. Um coração contaminado nos faz trocar o eterno pelo passageiro. E quantas pessoas estão assim? Trocando o amor de Deus pelo trabalho, por pactos para ficarem ricos, enfim. O que eu devo fazer para me purificar? Reconhecer o seu problema neste momento, que você deve ser curado da inveja que você sente. Admitir que você está doente e precisa urgentemente ser curado. Confessar e se arrepender. Deus, ele não rejeita o coração quebrantado. Salmo 51, versos 17. E quando a gente vive no Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo traz a cura e a transformação. Em Gálatas capítulo 5, versos 22. Nós devemos o quê? Vigiar os pensamentos. Se alimentando a nossa mente, porque a nossa mente, ela também define a saúde do nosso coração. Em Filipenses capítulo 4, versos 8. Deus não quer apenas consertar o nosso coração. Ele quer nos dar um coração novo. E se há algum coração aqui contaminado, uma alma que tenha mágoa, uma vida aqui que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo, que tem inveja, que tem orgulho, que tem a falta de perdão, essa é a hora. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Hoje, eu quero fazer esse apelo. Peça ao Senhor para limpar o seu coração, para renovar o seu espírito. Não deixe que nada impeça o fluir da presença do Senhor. Orebasto de cantere de cai. Amado e amada, neste momento, eu quero convidar você a refletir o que está dentro do seu coração.
O que você tem alimentado dentro do seu coração? O que tem saído da sua boca? Porque o que está dentro de você é o que vai determinar suas atitudes. Jesus, ele quer purificar hoje, domingo, o seu coração. Ele quer tirar o que é sujo e te dar algo novo, algo transformador, algo para você aprender a lidar e conscientizar. Não é fácil lidar com as contaminações. Eu sei, queridos, muitas vezes precisamos ser curados. E o coração que não é curado, ele sofre ao longo da vida. Tem pessoas que sofrem anos e anos e anos e anos. Mas com a ajuda de Deus, hoje, nós podemos curar essas feridas. E nos libertar totalmente daquilo que nos impede de viver uma vida em abundância que Jesus tem para nós. Então, se você deseja ter um coração limpo, preparado para viver o que Deus tem para você, agora, se coloque na presença do Senhor. Ele é fiel e justo para restaurar o seu coração e te curar, para te renovar. Então, eu quero desde já que você olhe para muitos exemplos bíblicos de pessoas que tiveram seus corações contaminados. Mas também tivemos e aprendemos muito com isso. E também aprendemos com pessoas que têm corações bons. Então vamos refletir sobre como podemos viver de forma diferente, com um coração puro e cheio de paz em Deus. Que Deus abençoe o seu domingo e que essa mensagem possa entrar no seu coração e te fazer uma nova pessoa. Que você possa compartilhar com outras pessoas para também estarem sendo alimentadas com essa palavra. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus.